Por que vocês acham que é importante estudar? De verdade. Por que é importante ir para a escola? Por que eu tenho que ir para um lugar que vai falar tudo que eu tenho que aprender? Por quê? Quem disse que a escola é o melhor lugar para a gente aprender? E já vou entrar no tema de hoje, que é quais são os motivos que as crianças... Como motivar, né? O que motiva essas crianças e adolescentes a estudarem? Então, vamos lá. Me dá um exemplo de algo que você aprendeu na escola, que era um conteúdo que a vida adulta exigiu para você. Ó, vou contar uma história pra vocês. Vou contar duas. Vou contar uma história que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma história da Idade Média, talvez. Eu não sei exatamente a data, eu não sei a data exata de que isso aconteceu, mas, cara, assim, muito antigamente, lá na Europa, na Itália, só podia ir pra escola quem era filho legítimo. Filhos bastardos não podiam ter educação, não tinham acesso à educação. Vocês sabiam disso? E aí, um menino que era filho bastardo não foi pra escola. E o que ele fez? Ele era curioso, né? Ele ia atrás dos conhecimentos porque ele gostava. E ele se enfiava nos lugares, ia lá, perguntava as coisas para as pessoas e tal. E ele descobriu ali que ele gostava de criar coisas. E ele gostava de desenhar, e ele era super curioso pelo corpo humano. Ele ficava estudando como que funcionava o cotovelo, como que funcionava o joelho. E ele começou a pintar também. Ele começou a fazer umas obras de arte, ele começou a ficar famoso por isso, e tem vários registros dele falando assim, sobre como ele sentia que o fato de não ter estudado, de não ter ido para a educação formal, permitia que a mente dele não fosse fechada para o conhecimento, né, para as coisas reais da vida, para o conhecimento prático, aplicável. Vários registros assim falando dele enaltecendo esse conhecimento empírico que ele tinha, que era diferente, porque as pessoas que iam para a escola não tinham essa curiosidade de ir atrás. Só que isso só aconteceu até os 40 anos. Quando ele chegou com 40 anos, ele ficou super famoso e um cara que era importante na época lá, convidou ele para fazer parte ali da corte dele, né? Ele foi lá e quando ele foi pra corte, ele sentiu a necessidade, porque ele não conseguia conversar do mesmo jeito com as outras pessoas, porque eles tinham um conhecimento que ele não tinha. E aí ele sentiu a necessidade de estudar. E depois que ele foi estudar, pra conseguir ali se lidar com os nobres, ele escreveu: "Me arrependo profundamente de não ter começado a estudar a teoria antes", porque isso é super importante. As palavras não foram exatamente essas, tá? Mas é exatamente isso que aconteceu com ele. Mas, gente, um dos maiores gênios da história, né? Pra mim, a prova, né, de que não existe essa coisa de a gente aprender, eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu sou de biológicas. Ele conseguiu fazer tudo ali porque era interessante pra ele conseguiu correlacionar essas coisas. Depois ele percebeu a importância da teoria. A grande questão que fica dessa história é como que a gente faz com que essas crianças vivenciem a experiência primeiro e tenham vontade de aprender a teoria, porque se tornou necessário, porque aquela curiosidade falou: nossa, deixa eu ficar melhor nisso aqui, deixa eu conhecer um pouco mais isso. E aí o que eu fiz, né? Tentando responder essa pergunta, eu tenho uma aula de matemática e física num túnel de vento para treinar paraquedismo. Não sei se vocês já viram, mas você fica voando assim, parado, né? O vento chega a 260 km por hora ali, e você fica ali, você aprende a voar, você treina paraquedismo ali. E eu dou uma aula de matemática e física lá. Basicamente, o que eu faço? Todo mundo olha aquilo lá, leva as crianças, elas ficam com os olhos desse tamanho, assim, nossa, que animal! E aí eu falo: cara, então, qual que é a velocidade que eu tenho que ligar o ventilador aqui para você voar? Não sei. Então, como é que a gente descobre? Eu não sei. Então, o trabalho de vocês hoje é descobrir, porque se a gente ligar o ventilador na velocidade errada, duas coisas podem acontecer. Ou você bate no teto, ou você cai no chão. Ai meu Deus, aí dá aquele pânico. Professor, mas como é que eu faço? Faz as contas aí. Vocês acham que se o professor der a fórmula na prova, fica tudo mais fácil, não acham? Achamos. Então tá aqui, ó, todas as fórmulas que vocês precisam. Aí eu deixo os moleques lá 1 hora tentando fazer o cálculo de qual que é a velocidade do vento para que a gente ligue o ventilador. E aí depois eu vou explicar as fórmulas. Aí já vem aquela: não, mas professor, o que é o pi mesmo? Então eles vêm me perguntar o que é o pi, para que eles entendam, para que eles façam a conta correta. Por quê? Na cabeça deles, a vida deles está em risco. Percebe? Quando a gente muda o jogo, a gente traz a experiência primeiro e a gente mostra: a gente só consegue ter um túnel de vento hoje desse jeito porque a gente estudou matemática e física. E porque a gente entendeu como que essas coisas se correlacionam. O aprendizado prático primeiro. Você tem noção aonde que você vai aplicar isso. Seja para acordar cedo, seja para acordar no horário, seja para aprender matemática, física, história, português, geografia. Tanto faz. Se a gente mudar como a gente vê educação, para que eles tenham essa vivência primeiro antes da teoria, ou eles se façam as perguntas antes de ir pra aula. Hoje eu vou aprender Bhaskara. Cara, pra que eu vou usar a Bhaskara? E essa pergunta que eles fazem, que a gente fala: pro vestibular,
Gente, a gente perde, quando a gente responde, a gente perde, na minha opinião, uns 50% do processo de aprendizado, se não mais. De quando você fala, eu não vou usar isso pra nada. Aí você tem que olhar pra ele e falar, não, acho que a pergunta que você tem que fazer é aonde que você vai usar isso? E o grande problema é a gente acreditar que a gente tem que dar as respostas, gente. A gente não precisa dar as respostas. Responde, volta a pergunta pra eles, deixa eles pensarem, gente. Eles são assim, eles são ultra capazes. Eles vão te dar respostas que você nunca imaginava. Tá? Eu já tive centenas de alunos, gente, e eu sempre volto essa pergunta e muitas vezes sai uma resposta que não é que eu imaginava. Uma das aulas que eu mais gosto de dar é aula de geometria, gente. Tá? Eu adoro geometria, sou apaixonado por geometria. E aí, os meus alunos começam a resolver o exercício e olham pra mim e falam, professor, tá certo? No meio do exercício. Eu poderia falar sim ou não, baseado na resolução que eu tive. Só que o que eu acho lindo da geometria é que tem milhares de soluções para um único problema. Tem 3, 4 jeitos. E uma das coisas que eu gostava de fazer, assim, quando eu estava dando aula de geometria, era pegar um exercício, fazer, aí eu terminava e falar, tá, como é que eu posso fazer de outro jeito? E eu fazia de 2 jeitos diferentes. E quando eu começava os meus alunos a fazer, eles perguntavam se estava certo, eu falava, cara, não sei o que você pensou, chega no final, vamos ver se a resposta bate. Se a resposta bater, provavelmente está certo. E aí a gente vai entender por que está certo. Percebe? E aí, muitas vezes, os meus alunos achavam soluções diferentes das minhas. Algumas, às vezes, mais complicadas, mais complexas, outras vezes mais simples. Percebe? E eu não dava resposta para eles. Eles sabiam, e uma das coisas que a gente precisa entender sobre aprendizado, sobre ensinar, é que um grande jeito de você ajudar é falar, você precisa chegar nessa resposta. Então o exercício é esse e a resposta correta é essa. Como que você chega lá? Você precisa chegar lá. Né? Não adianta, a graça do aprendizado está no caminho, não está na resposta certa. É o que você aprende nesse caminho. Porque se você dá a resposta direto, que motivação eu tenho para ir procurar? Se você me responde por que eu tenho que usar Bhaskara, que motivação eu tenho para procurar? Se você me responde por que eu tenho que aprender adjunta adverbial, ou por que eu tenho que descobrir quais são os cinco maiores rios da África e como que eles interligam, e como que isso influenciou na história da Constituição ali, de como que a África foi formada e por que existe o deserto do Saara. Se você me responde tudo isso, para que eu vou atrás da informação? Se é só eu ir perguntar para você. A minha mãe, gente, professora de inglês, uma fantástica professora de inglês. Sempre que eu tinha dúvida de inglês, eu ia lá e perguntava para ela. Quando que eu fui atrás de descobrir como que falava uma palavra sozinho? Quando eu tava no meio do Canadá, sozinho, com 17 anos, e eu não tinha minha mãe pra perguntar. Eu falei, nossa, como é que eu falo? Aí, eu lembro uma vez que eu tava conversando com a família que eu tava na casa, e aí eles falaram, a gente vai na church. Aí, o que é church? E ela ficou tentando me explicar, né? Não, um espaço e tal. Ela desenhou, eu falei, church. Eu consegui entender que church era igreja. E eu perguntei aquilo 2 ou 3 vezes, até descobrir, até fixar na minha memória, né? Que era a igreja que eles iam. Então a gente precisa fazer esses caminhos, né? E aí então, como é que a gente motiva os adolescentes a estudar? Entendendo quais são os motivos deles, não os seus. Ajudando eles a procurarem quais são os próprios motivos. Ajudando eles a investigarem. Vou te dar um exemplo. Para um aluno meu, o que mais motivava ele a estudar era a liberdade. Era saber que, quando eu tenho conhecimento, eu tenho mais liberdade de fazer as coisas que eu quero fazer. Né? O conhecimento me traz essa sensação de liberdade, né? De não me passarem para trás, eu me sinto livre por isso. Então, para ele, era liberdade. Né? Para outro aluno meu, na verdade, para uma aluna minha, o que era mais importante para ela no conhecimento, em estudar, o que motivava ela era a segurança. Essa parte de, se eu sei as coisas, eu me sinto mais seguro. Estudar trazia segurança para ela. Para uma outra aluna minha, o que estudar para ela trazia, ela não queria passar vergonha, porque ela odiava ser uma pessoa ignorante na sala. Então ela não queria estudar para ela era exatamente para que ela não passasse vergonha. Percebe então o que motiva a criança e o adolescente a estudar? Gente, a gente entendeu o que motiva o ser humano. E você percebe que as motivações de cada um são diferentes? O que faz vocês estarem aqui? E eu pergunto pra vocês, o que faz você estar aqui me acompanhando hoje? O que te motiva? Eu tenho certeza que vão ter respostas diferentes, mesmo todas sendo, querendo aí estar ajudando os filhos. Para algumas pessoas, alguns são professores. Eu quero ajudar os meus alunos. Para outros, eu quero ajudar meu filho a ser independente, eu quero ajudar meu filho. Então a gente precisa entender quais são esses valores. Leonardo da Vinci virou Leonardo da Vinci não porque ele teve uma boa educação, mas porque ele era curioso. E a pergunta para você é como é que você estimula essa curiosidade? Como é que você motiva essa criança, esse adolescente a ir atrás desse aprendizado? Não é dando as respostas, gente. Não é dando as respostas.